Oi, irmão e irmã em Cristo Jesus, que Deus abençoe vocês. E vamos meditar hoje na palavra do Senhor. O verso hoje, para memorizar, ele está lá em capítulo 10 de Marcos, versículo do 46 até o 52. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó, quando Jesus saía de Jericó. Juntamente com o discípulo, numerosa multidão, Bartimeu, um cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos repreendia para que ele se calasse. Mas ele gritava cada vez mais. Jesus o parou e disse: Chamei o cego. Chamaram então o cego e disseram: Coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que é que eu lhe faça? O que é que eu lhe faça? O Senhor respondeu. O cego respondeu, Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou. Imediatamente passou-lhe a ver e o seguiu em Jesus, entrando afora. Então, queridos, conta aqui a história do cego, né? Esse cego aqui está contando que ele é um mendigo. E que ele tinha que estar naquele local para receber o milagre do qual Jesus tinha reservado para ele. Ele enxergava, que falava, que a gente for ler direitinho novamente aqui, aqui ó, na parte do 51, fala assim: o que é que, o que ele respondeu? Quem respondeu? O que quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Que eu possa ver de novo. Queridos, aqui conta a história desse cego de Jericó, né? Lá em Mateus, você vai acompanhar, tem a mesma história do cego. E a gente pode entender que Jesus ele não trabalha na vida de ninguém se a pessoa não querer. E não transforma se a pessoa não querer. Ele é um Deus único, verdadeiro, zeloso, cuidadoso. Ele zela pelos seus, muito e não é pouco. E ele tem um cuidado muito especial com cada um de nós. Acredito que foi muito gratificante aquele cego poder ter enxergado novamente. E ele conta também, né, que ali ele o recebeu a cura e o louvou o Senhor, e ali daquele momento ali ele passou a seguir. Queridos, Jesus ele tem um chamado para você que está aí do outro lado, buscar Ele, se humilhar perante a Ele, confiar, entende? Confiar, viver de acordo com a vontade dEle. Quando esse cego, queridos, ele saía e ele gritava em alta voz, né? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim.
E Jesus já sabia quem era aquele homem. Jesus já sabia o que ele ia falar. E o conhecia. Só que Jesus queria ouvir da boca dele. Você entende? Muitas vezes a gente fica quieto, querendo algo, mas a nossa voz não sai. E Deus quer que a gente possa vir se abrir com Ele. Porque Ele é um Deus que Ele já sabe de tudo que está acontecendo na nossa vida. Mas Ele quer te ouvir. Tu entende? E Ele tem um chamado para você. Assim como Ele teve com esse aqui, ó. Um cego de Jericó. Ele tem um chamado para você. Você está esperando o que para o abraçar? Para correr para os braços do Pai. Aquela morte lá no Calvário, um ato de amor do qual a gente nunca vai ver. Aí fala assim, Lu, não, porque aquele amor ali supera qualquer tipo de amor. Entendeu? Porque é um Deus que ama, que cuida, que zela. Ele tá ali 24 horas. Você tá sentindo dor, você não tá vendo, mas ele tá contigo. Você tá chorando, sofrendo, ele tá contigo. Entendeu? Tá em falta das coisas de comer dentro de casa, ele tá contigo. Queridos, a gente tem que buscar Jesus. Queridos, quando a gente busca Jesus, todas as outras coisas ele acrescenta. Só não pode pegar as coisas materiais e botar acima dele, entende? Porque o fracasso é grande. Mas quando a gente entende o chamado de Deus e corre pro braço dele, ele responde. Que a gente possamos entender essa passagem, colocar em nossos corações e permitir que Jesus faça a mudança de dentro para fora e de fora para dentro, porque nós precisamos ser limpos todos os dias. Todos os dias a gente precisa de transformação. Todos os dias a gente precisa fazer de Jesus o nosso tudo, a nossa base, porque sem Ele a gente não conseguimos viver. Temos que pegar Jesus como o centro para que as outras coisas ele venha acrescentar e fazer de acordo com a vontade dele. Lu, é desafiador a gente viver nesse mundo e ficar sem Jesus. Com certeza, não fica sem ele não, porque o mundo hoje ele não tem nada a oferecer, mas com Jesus a gente pode vencer todas as dificuldades, que a gente já somos vencedores em Cristo Jesus. A gente só não pode perder a fé, entendeu? Toma Deus, chama Ele como a nossa base, como o nosso centro, que a gente vai entender o nosso chamado a partir do momento que a gente focar isso e viver de acordo com a vontade de Deus, as coisas vão ser acrescentadas. E o que tem que ser tirado, querido, para limpar, Ele tira. Ele tira também, além da cegueira, tirou a visão, né? Foi tirada a cegueira desse cego, assim é na vida da gente. Ele tira e limpa amizades que não convém ficar perto da gente. Ele tira e convém até pessoas parentes, amigos, vícios e gostos que vai atrapalhar a nossa intimidade com ele, ele tira porque ele tem poder para isso. E a gente tem que entender que se nós entregamos na mão dele, é com ele que a gente tem que deixar ele trabalhar. E se o trabalhar de Deus não for do jeito que a Bíblia pede, não tem como você receber a transformação espiritual. Então permita que Deus entre na tua vida, entre na tua casa, transforme a tua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Papai do céu, abençoe as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Que teu Santo Espírito possa vir abençoar, proteger, livrar e guardar. Em nome de Jesus. Querido, dê seu like, se inscreva no meu canal e compartilhe. Porque essa palavra precisa chegar a muitas pessoas que estão precisando ouvir, além de você. Que papai o abençoe, viu? Fica com Deus.